Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o cenário em vídeo. Conforme prometido ontem a você, se houvesse alguma coisa que eu julgasse relevante aqui, importante, eu viria com o cenário em vídeo para tentar trazer conteúdo de valor. Eu peço desde já que você participe na área de comentários. Aqui você é bem-vindo de verdade, eu respondo tudo com muito prazer e satisfação. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, fale do canal, principalmente para as pessoas que gostam do swing trade ou iniciantes, porque a gente tem o Seja Bem-vindo à Bolsa, né? Entrando aqui no site toptraders.com.br, pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, ele é gratuito. E para quem está começando, aí já serve para investidores intermediários e avançados também, que é o cenário. Eu falo sobre commodities metálicas, petróleo, um gráfico do Ibov sempre acompanhando com a minha opinião, sobre política, economia, Ásia, Europa, bolsas americanas. E acho que ambos podem ajudar. E para quem deseja fazer um treinamento nosso, vai ter imersão dias 4 e 5 de junho. Hoje é o último dia da pré-lista, na verdade vai até domingo, mas eu vou gravar o cenário hoje, o radar mais tarde. Aí o lançamento do curso ocorre na segunda, dia 20 de maio, 2021, exclusivo para pré-lista. Então você quer garantia de matrícula e desconto, pessoal? Quer formar a carteira, a nova carteira comigo, operar índice, dólar, criptomoeda, saber da minha experiência internacional? Vem com a gente, entra na pré-lista, vai estar na descrição do vídeo. Hoje nós temos uma situação curiosa, peronomútil, como diria o poeta, que é o mercado externo caindo, né? Lembrando que o minério subiu muito forte, né? Mais de 4%, até pelo caso aí da Vale. O petróleo também está subindo, só que as bolsas estão em queda, só que elas estão em queda dentro de uma movimentação de recuperação. E a gente pega o mercado interno aqui, ele está subindo para a loucura dos vendidos, né? Então o que que isso significa? Veremos a seguir o que isso significa, ok? Eu vou até tirar o livro de ofertas aqui, para não ter nenhum tipo de problema aqui da gravação ficar mais lenta. Inclusive, depois eu vou dar um recado. Muita gente reclama da corretora, do software, de uma série de coisas. Eu vou falar para vocês o que eu acho sobre isso. Só que o fato do ouro estar em queda, ele mostra que existe apetite ao risco ainda, então eu não vejo, sinceramente, nenhum problema, assim, por exemplo, do exterior ser um agente impeditivo de uma recuperação no Brasil. Muito pelo contrário. Se lá recuperar dentro da tendência, aqui a gente poderia ter alta. Falando rapidinho das criptomoedas, hoje um pregão traiçoeiro. Lembra que eu falei ontem? Pessoal, sem falsa modéstia aqui, desde que nós começamos o canal, em setembro de 2017, nós acertamos todos os passos das criptomoedas. Elas são abordadas na imersão. Ontem eu falei, pessoal, chegou o momento de botar o lucro no bolso. Aí você olha, ó, Bitcoin caindo 9%, Ethereum 6%, Bitcoin Cash 10%, Litecoin 7,20. Então vamos dar uma olhada rapidinho aqui no que está acontecendo. Aí se você me perguntar o que eu acho que deve ser feito no mercado doméstico agora, sem titubear, montar carteira de ações. Para quem acredita no médio prazo, montar carteira de ações incrivelmente barato. Essa aqui é a minha opinião. Então falando aqui, por exemplo, das criptomoedas, né? Então, a mesma dificuldade que você tem, às vezes, com a corretora, com o software lento, pessoal, todo mundo tem. Então, o que você tem que fazer? A tua corretora, por exemplo, ela não está se satisfazendo, independente do perfil da corretora? Muda de corretora, tenha ação. O software gráfico que você usa não está te atendendo naquele momento, tenha um plano B. Inclusive tem um monte gratuito por aí. Só não fique, por exemplo, se vitimizando, dramatizando com a síndrome da hiena. Você é águia, você não é uma hiena que vive reclamando e se lamentando da vida. A águia não reclama, ela identifica e ela age. Então a corretora é ruim, muda. O software gráfico não atende, muda. Na minha época, como diria o Mimi Miner lá do canal do Rudy Landucci, que eu gosto pra caramba, inclusive eu e o Rudy nós temos um amigo em comum. Na minha época, como diria o Miller, que jogou no São Paulo, não tinha opção. Hoje, por exemplo, eu não faço propaganda aqui, mas você entra no site da XP, se você for cliente, tem mais de 20 plataformas
Mais de 20. Várias são gratuitas, algumas são mais caras e outras são extremamente baratas. Então não tem desculpa. A corretora não está te atendendo, procura uma outra. Tem pelo menos umas 10 hoje em dia que você tem condições operacionais. Na minha época não tinha. Né? Então não reclame, vá à luta. Né, e mude, para você ter resultado diferente, tem que ter atitude diferente. O Bitcoin, pessoal, que nós comentávamos, era momento de realizar lucro ontem. Existia um candle de fora da banda de Bollinger, vai fora, fecha dentro, era para sair. Agora é meio complicado, que agora já saiu de 8.400, está 7.200, mas assim, eu ficaria esperto se eu tivesse a posição para não devolver lucros. Bitcoin Cash, a gente vê aqui também que ontem era o dia, uma longa estrela cadente de livro clássica aqui para realizar lucro, o Ethereum, e nós alertamos aqui, eu ainda falei, pessoal, tá dando sopa para vocês saírem antes da correção. Né? Então, ontem uma longa sombra superior no Ether também e no Litecoin. Então a gente mantém a nossa estatística de 100% de acerto em todas as movimentações das criptomoedas. Logo, logo vai ter um momento de comprar, talvez. Inclusive no Litecoin eu comentei que o camarada poderia agredir a mercado e realizar lucro, ou ele poderia manter esse ponto como ponto de saída. Quero 99.430, perdeu. Inclusive eu comentei que era no intraday, por quê? É no intraday porque é muito longe de média. Então quando perde suporte, o movimento ele é violento. Ok, falando rapidinho aqui, eu vou falar do índice Nasdaq, que tem um pregão hoje iniciando em formato negativo, pessoal, mas dentro do movimento de recuperação. Ó. Né? Então, movimento de recuperação, talvez até para fazer um pivô, não tem nada de errado com as bolsas americanas nessa correção. Né? Movimento, talvez um recuo para fazer pivô aqui no Dow Jones e no S&P também. Lembrando que eu gosto de fazer o estudo no S&P futuro. O S&P ele fez um recuo um pouco maior porque ele é futuro, né? Ele já vinha negociando, mas está com um cara aqui de uma formação de pivô, um recuo para pegar o pessoal que ficou de fora. E vamos já logo fazer o estudo completo. O WTI Crude Oil, eu comentava com vocês, né, que esse candle aqui do dia 14 me trazia confiança, né? Então eu achava que o movimento altista reiniciar-se-ia, como diria o Jânio Quadros. E aqui no Brent a mesma coisa, né? O movimento já acima da máxima dessa estrela cadente, que é 72,87, está 72,91. E mesmo que arrefeça aí, deve seguir em alta de qualquer forma. E aí nós podemos aproveitar aqui para observar o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Existe aqui um padrão interessante. A gente traçou uma pseudo linha de retorno aqui, ele trabalha sobre essa linha, extremamente distante da média de 21, que está nos 40 dólares e está a 37. Com o vencimento de opções segunda-feira e esses dois gaps fechados, né, o gap aberto desde o dia 2 de janeiro e o gap aberto desde o dia 28 de dezembro, ele teria todos os elementos aqui para um movimento pelo menos de repique. Isso daí na minha leitura. Ok? Falando sobre as bolsas internacionais na Europa, nós temos queda, tivemos alta no Japão e queda na China. No índice de Xangai, especificamente, que é a bolsa da China que a gente acompanha aqui direto, né? É um recuo admissível dentro desse movimento de um fundo arredondado. Nada muda, poderíamos até entender como um ombro, cabeça, ombro invertido. No índice DAX, que a gente acompanha direto também, houve um Marobuzu ontem e o pregão de hoje é admissível também dentro do corpo do Marobuzu, ainda tem mais pregão até o fechamento, então nada muda a nossa leitura de movimentação altista. No índice FTSE também. Esse padrão que houve anteriormente aqui, ele é denominado 3 soldados brancos, né? Então é admissível uma correção até a média, corrigindo. É normal que alguns investidores de prazo mais curto realizem lucro. Então tudo dentro da normalidade também nas bolsas na Europa.
Ok? Eu só não vou fazer agora pedidos do YouTube nem destaques do dia. O restante eu vou fazer tudo, até os ativos fixos, tá? Falando sobre os ativos fixos aqui, Petro, Vale e Bancos. Nós temos aí a Petrobras. Primeiro, né, pessoal, da mesma forma que ocorreu no vencimento passado, às vésperas do vencimento de opções, a gente teve muito ruído, né? Dá uma impressão até de notícias plantadas e coisas do gênero, né? A Petrobras, o que ela fez de fato foi descer até um gap, né? Existia um gap aberto desde o dia 12 de fevereiro a 25,15, né? Gap é algo muito polêmico, eu considero no candle diário a máxima, né, que foi 25,15, mas alguns consideram o último valor, que foi 24,82, o último valor negociado. Hoje ela veio a 24,90, para mim esse gap está fechado, existe uma distância interessante em relação à média. Se hoje esse candle fechar acima de 25,53, tem uma chance concreta muito forte da gente ter um fundo formado. Mas bastaria um fechamento dentro da banda de Bollinger, uma vez que ele veio fora, para que a gente tivesse um sinal mediano, bastante razoável, da formação de um fundo. A Vale, que está no olho do furacão, né, fez esse anúncio. Aí as pessoas falam que essa notícia já rodava o mercado antes do pregão de ontem, né, sobre a barragem. Sempre é perto do vencimento de opções, é interessante, ou do índice, né? Se hoje a gente tiver um fechamento nesse modelo aqui, ou um pouco acima, forma um arame, que seria um sinal de fundo, né? Só que até o fechamento tem muito chão ainda, muita água para rolar, mesmo porque hoje é sexta-feira, né? E o fechamento do semanal, ele se sobrepõe aos fechamentos do diário, né? O que eu vejo aqui em Banco do Brasil? A mesma pegada que nós tínhamos ontem. Primeiro volume projetado muito alto, pega pela média aqui do início do pregão. Um fechamento acima de 46,16 seria um forte sinal de fundo. E nesse caso já fecharia dentro da banda de Bollinger e provavelmente aqui com uma espécie de padrão penetrante, que é o Piercing Line Pattern, que é um padrão importante de fundo. Observando o Bradesco, ontem já houve algum sinal de equilíbrio, assim como anteontem também, ou também, como diria o zelador de um local que eu tive um imóvel. E nós temos a mínima preservada de ontem, 32,39. Se a sua máxima for rompida aos 33,21, pode ter correria aqui e haveria formação de um fundo. No caso de YouTube, eu acho que o ponto é a região de 32, teria que romper, trabalhar acima, só que nós já temos dois candles de anteontem e de ontem que foram fora da banda de Bollinger inferior e hoje o mercado trabalha dentro, mas assim, para consolidar teria que romper os 32, na minha visão aqui pessoal. Ok? Antes de falar do dólar, Ibov e Bova11 índice, eu vou falar da Via Varejo. A Via Varejo, pessoal, sendo bem simples e objetivo. Eu compartilhei o ativo quando ele estava 3,93. Para quem é de tiro curto, por que você não vendeu quando foi a 4,92? Aí fica me mandando e-mail enchendo o meu saco. Primeiro, vou falar três coisas aqui. Primeiro, eu só compartilhei minha opinião para tentar educar. Segundo, é operação de médio prazo. Eu vou pensar em Via Varejo daqui meses à frente. Semanas ou meses. Terceiro, ela foi de 3,90, ela subiu R$1, foi de 3,93. O dia que eu compartilhei estava 3,93. Aí ela foi a 4,92. Isso em porcentagem. Vamos fazer a conta lá. 4,92 por 3,93. Dá 25%. Se você é de tiro curto, por que você não vendeu? Ou você é de tiro curto ou você é swing trader, aí não vendeu. Então assim, ela é uma operação, ela veio, fechou o gap. E talvez forme um ombro, cabeção, ombro invertido. Eu não tô nem aí, eu penso na Via Varejo lá pra... Eu vou pensar em fazer alguma coisa em agosto, em setembro, no final do ano, não agora. Agora é o momento de comprar, né? Eu nem montei minha posição ainda. Eu ainda estou comprando a ação. Como eu falei, eu quero chegar a 100k. Então eu ainda estou comprando, estou montando a minha posição. Eu nem acabei de comprar, eu vou ficar preocupado com o ativo, né? Essa aqui é a grande realidade. Eu não montei nem a posição na compra,
né? Agora, se você comprou lá perto dos R$ 5, você está atrasado. Aí você vai ter que aguardar e esperar a ação fazer um movimento ascendente. Simples assim. Né? Então a gente pode ter um ombro, cabeça, ombro invertido. É uma possibilidade de vida que segue. Agora a gente está em maio e eu penso em vender Via Varejo no fim do ano, para ver o que ela traz aí de retorno, ou se eu vender antes eu falo aqui. Ok, então essa é a história de Via Varejo, falando um pouco do dólar, né? O que eu vejo aqui no mini dólar. O dólar está em alta forte. Eu acho que esse gap aqui atraiu o dólar. Ele estava aberto desde outubro de 2018, né? O dólar ele está rompendo aqui ao deixar para trás a região de 4.036. Talvez até o 4.018 ele está rompendo um triângulo ascendente, que é um padrão forte. Enquanto acima do 4.036 ele tem força. Agora, um simples sinal, até por intervenção do Banco Central, traria o dólar nos 4.036. E aí eu acho que isso vai acontecer. Talvez não hoje, mas segunda-feira. Talvez hoje. E aí no 4.036... é uma primeira prova de fogo, depois uns 4.018. Então essa é a leitura, essa visão que eu tenho do dólar. No caso do BOVA11, eu vou tentar traçar essa linha melhor aqui. Ela não ficou muito bem traçada. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns pontos mais fidedignos aqui, digamos assim. Eu acho que faria mais sentido alguma coisa mais ou menos assim, ó. Correto? Vamos reforçar aqui para ficar bem visível. Eu acho que essa linha de retorno faria mais sentido. Daí a gente pega esse fundo aqui e coloca ele para cima. Correto? Será que essa linha de retorno faz sentido? É possível. Aí alguns alunos me perguntaram se daria para traçar uma cunha. Uma cunha de baixa. Talvez, ó. Talvez faça sentido uma cunha de baixa. Dá pra gente ver isso aqui pelo BOVA11. Então, o pregão de hoje ele vai ser muito importante, né, pessoal? Primeiro, porque seria um pregão antagônico no momento corretivo lá fora, né? Por enquanto, a gente vê alguma força compradora respeitando essa reta, né? Se fechar daqui para cima, a gente pode ter talvez aqui um arame, né? No mundo ideal, fecharia dentro da banda de Bollinger inferior e, se possível, acima do 88,10, e aí haveria rompimento da média de 5 períodos também. Então é uma hipótese, né? Então tem essa reta para a gente estudar, tem o 88,10, tem a média e tem a banda de Bollinger. Então olho vivo nessas variáveis que eu citei. E aí, falando do Ibov, nós temos aqui o Ibovespa. Eu já havia traçado essa reta, né? Será que dá para traçar uma reta superior aqui para a gente pensar numa cunha? Vamos ver. Possível, ó. Né? E aí hoje, fechando daqui para cima, a gente poderia ter uma pinça de fundo ou alguma coisa do gênero, né? Mas assim, sendo bem sincero e transparente, para mostrar realmente força, né? O mercado teria que, no mínimo, fechar dentro da banda de Bollinger inferior. E aí depois reunir forças para romper o 95,585 e a própria média de 5 períodos. Eu acho que tem chances concretas disso ocorrer entre hoje e segunda-feira. Tem vencimento de opções que são drivers importantes, né? Então tem uma distância já grande em relação à média e o mercado teria, sim, tudo para isso. E trazendo aqui o mini índice futuro, né? Eu tracei também essa reta ontem. E, professor, por que tem esses retângulos pequenos aqui em azul e essa marcação em amarelo aqui? Porque ontem eu fiz uma elucubração, pessoal, dizendo o seguinte, que tem uma técnica minha, da metodologia Top Traders, né? Primeiro, professor, você acredita ainda no teu desafio dos 97 mil pontos? Acredito. Eu falei que ia ser no fim da semana que vem, não falei que ia ser hoje, que ia bater. Então eu acredito sim, eu falei acho que eu falei entre 22 e 24 de maio, né? Foi a minha projeção.
Eu acredito, e você acredita na Via Varejo também. Então, qual que foi o meu estudo aqui? A gente pegou esse topo e pegou esse fundo. Se a gente pegar esse gap, aqui existe um gap em amarelo. Eu vou marcar aqui para ficar bem didático. E pessoal, como eu sei que a maior audiência se concentra aqui quando eu faço estudo do índice, eu falava no início do vídeo o seguinte: tem muito investidor que fica reclamando, nossa, a minha corretora, eu preciso logar, ela não funciona, ela misera no intraday. Muda de corretora. Né? Não é a primeira vez que ela faz isso com você, muda. Pesquisa, tem outras corretoras. Pô, o meu assessor na corretora não me dá atenção. O chat da minha corretora, eu sou o 20º da fila. Eu não tenho parceria com corretora não, pessoal, mas tem a atitude. Eu falava no início do vídeo que a hiena reclama, a hiena se lamenta. O mundo está contra ela. O problema é a corretora, o problema é a internet, o problema é o professor, aí o problema são os pais, você não pode culpar os pais, ela culpa a Deus. Você faz a coisa acontecer. Então muda de corretora. Pô, a minha internet da NET não funciona. Nossa, que novidade. A minha também. Bota Vivo Fibra. Você não pega um 4G para você ter sobressalência. Você não opera na bolsa? Como é que você não tem grana para pagar às vezes R$70 a mais? Se você faz operação com volume ou operação mais curta, você tem que ter, senão tem alguma coisa errada. Nossa, professor, o meu home broker é ruim. Muda. Né? Nossa, não tem plataforma gráfica no mercado. Abre uma conta na XP e entra na parte de plataforma. Tem 20 e poucas. Um monte gratuita, paga, cara, barata, tem de tudo. Né? Nossa, o software gráfico que eu uso, ele trava ou ele cai. Tem um monte, inclusive o TradingView gratuito. Aí tem o Profit, tem o Broadcast, tem o Cartesian, tem A2 para você poder fazer comparações. Se você continuar reclamando, não vai resolver nada, você tem que agir. A águia age, a hiena reclama, ok? Então essa que é a minha ideia. Então falando da técnica para a gente finalizar o vídeo, uma das técnicas do meu método, nós temos eu acertei o fundo de 2016 usando uma técnica semelhante, muito próxima dessa aqui. Foi quando eu fiz a operação com a Gerdau. Nós temos um gap. O gap, por que eu uso o gráfico diagramado com essas linhas aqui? Se eu pegar o gap, tem meio bloco para cima, meio bloco para baixo. Essas linhas aqui horizontais. Aí acima dessas duas metades eu tenho 1, 2, 3 quadrantes. Abaixo da metade eu tenho 1, 2, 3 quadrantes que bateu entre ontem e hoje. Recapitulando, 1, 2, 3 e meio até o gap, meio, 1, 2, 3 até o topo. Algo que é admissível. Antes do gap eu tenho 1, 2, 3 candles, depois do gap eu tenho 1, 2, 3, 4 candles. O que isso significa? Que é admissível, não pode ter uma diferença gritante. Tipo 3 candles e 10 candles depois para formar um movimento contrário. Professor, isso é padrão que o mercado pode virar? Sim. É certeza que o mercado pode virar? Não tenho certeza nem se amanhã eu vou estar vivo. Mas ele traz as probabilidades para o lado da venda ou da compra. Alguma vez esse padrão deu errado desde que você está na bolsa? Não. Com esse padrão, qual que seria o alvo da movimentação? 94 mil pontos. Por quê? O 94 mil pontos é o ponto médio, é a média móvel de 21 períodos e é o ponto relevante que mais está próximo do gap. Professor, é possível que venha até o gap a 92.630 e desabe de novo? É. Mesmo sem tocar a média, sim, porque a média é móvel, a média não é fixa. E a minha média, eu não vou falar qual é ela aqui, mas ela é mais dinâmica ainda, porque ela dá mais peso àquilo que é mais recente e menos peso àquilo que é menos recente. Professor, tem uma galera dizendo que o mercado vai a 85 mil pontos, outras falando que vai a 80, outras falando que é o fim do mundo, e agora tem um ponto. Como você lançou o desafio, te vejo nos 87 mil pontos, a galera, para tentar fazer um trabalho contrário, lançou o desafio Te Vejo nos 87 mil pontos. Você acha que vai nos 87 ou você mantém o desafio nos 97? A minha opinião é que vai nos 97, mas eu não sou Deus, eu não acerto sempre. O que eu estou trazendo para vocês aqui é o meu estudo baseado em técnica. Quem diz que vai nos 87 aponta sem ter base nenhuma. Então essa é a minha contribuição. Eu volto depois com o radar, pessoal. Se você puder deixar o like,
compartilhar o vídeo e atuar na área de comentários, eu fico muito grato. Últimos dias de pré-lista da imersão, nela eu ensino todas as minhas técnicas, vai estar na descrição do vídeo. E para que o mercado doméstico cresça, é preciso que nós tenhamos união entre as pessoas físicas. Nós da Top Trader somos uma família, aqui a gente respeita o comprado, o vendido, o investidor iniciante, intermediário e avançado. A gente acredita que é possível juntar capital ao longo do tempo, né? Quer dizer, ter um patrimônio sólido na renda variável sempre com muito respeito. Enquanto tiver na internet o camarada tirando sarro do vendido, tirando sarro do comprado, ou julgando quem trabalha assim ou assado, a gente não vai crescer, porque para quem vem de fora causa insegurança e estranheza. Né? Você não quer, por exemplo, estar num bar ou numa lanchonete onde tem briga costumeiramente. Então vamos unir forças e trocar conhecimentos, né? Assim todos crescem, todos evoluem e conseguem fazer o seu pé de meia, a sua renda variável, a sua poupança na renda variável. E, por exemplo, quando você opera algo como o mini índice ou como o mini dólar, pessoal, tenha muito juízo para não operar alavancado, assim como no termo também no mercado de ações. Então trabalhe com seu dinheiro de forma responsável e aí, utilizando técnicas, geralmente o tempo ele faz o seu papel. Então vamos ver aqui o que acontece. Eu volto mais tarde com o radar. Saúde e paz a todos, pessoal. Muito sucesso, contem sempre comigo. Aqui eu coloco a minha cara a tapa nos momentos de glórias e nos momentos de dificuldade adversos. Aqui eu estou com vocês na chuva e no sol. Seguimos juntos, vamos em frente, valeu!